Fala pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade à nossa série de entrevistas? Pois é, estou passando por aqui com mais uma entrevista muito bacana e o tema de hoje são fotos e convites de formatura. Mas antes da gente começar a nossa entrevista, eu preciso te lembrar que as pessoas que estão trabalhando aqui nos nossos bastidores estão usando máscaras, nós estamos seguindo todas as medidas de segurança, mas eu e os meus entrevistados não estamos usando máscara só para favorecer a captação do áudio, tá bom? Então, como eu falei, o nosso assunto de hoje são fotos e convites de formatura. E para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu estou aqui com o Mauro Bernardes, ele é do atendimento da empresa Mosaico, e com o Arthur Garcia, que é fotógrafo. Vamos começar com o Mauro. Mauro, a primeira coisa que precisa se pensar, acredito que para um convite de formatura, seria o tema, o estilo, né, desse convite. Como é que funciona esse cronograma aí de confecção desse convite? Uma das etapas eu acredito que deve ser o tratamento das fotos, né? Então explica para os formandos como é que funciona todos esses processos aí. Tá. Primeiramente a gente monta um cronograma, né, como você mesmo falou, que vai passar as etapas, né? A gente precisa primeiro sentar com a turma, fazer uma reunião de briefing, que nessa reunião a gente vai discutir qual é o desejo da turma, perguntar também como é o estilo da turma, né? Como é que é o estilo da turma de vocês, criativa, tradicional, moderna. É preciso saber que a gente está mexendo com sonhos, né? Então é importante que o desejo deles seja colocado naquele convite. A gente trata o convite de forma personalizada e único para cada turma, né? Respeitando a individualidade da turma como um todo, né? Então previamente a gente conversa com a comissão começa a solicitar da turma algumas ideias, algumas referências de convite, né, de outras empresas, para a gente tentar traçar o perfil criativo da turma, para a gente ser bem assertivo no projeto, para falar assim, poxa, é isso que a gente sonhou para a gente, né? E aí, claro, algumas adaptações, alguns mínimos ajustes, né? Diminui um pouquinho, aumenta a cor e tal, a gente vai pedindo eles para de fato participar mesmo, meter mão na massa junto com a gente, para que o projeto seja nosso, mas com a cara deles, né? E a foto é um dos itens principais, né? É o tratamento de fotografia, e nossa empresa traz um diferencial de fazer esse tratamento individualizado por formando, dando a oportunidade dele tratar o seu tratamento, personalizar o seu tratamento. Eu vou mostrar a foto antes e o depois, né? O depois os ajustes de cores, os ajustes finos que a gente faz, né, na fotografia, para mostrar para ele o antes e depois. A gente já faz naturalmente clareamento dos olhos, dos dentes, que toda fotografia de revista, qualquer fotografia vai passar por esses tratamentos. Todo mundo quer, né? Todo mundo quer. Tem gente até que faz clareamento antes. Eu falei, não, só se for para no dia da foto, digital, né? No dia da foto da colação, tudo bem, sim, mas sim. para o convite não se preocupe. E aí a gente vai personalizar. Diminui a papada, retira um pouquinho das olheiras, dorme tarde, né, fazendo TCC e tal. Então a gente personaliza, conformando do lado, para ele ver e avaliar que a gente precisa de um tratamento profissional e natural. Exatamente. Para não ficar muito carregado. E aí ele vai avaliando e vai fazendo os ajustes. Então isso traz para a gente um resultado muito bom, porque a foto mensagem individual, ela que vai para o painel de entrada, o hall de entrada, a identificação de ilha, a sacolinha, tudo que é personalizado com a foto do formando é através dessa foto. Então ela tem que estar impecável. Tem que estar literalmente perfeita, né? Perfeito. Bem, minha próxima pergunta agora é para o Arthur. Bem, Arthur, nas fotos para convite de formatura existem formatos diferentes, né? Tem turma que faz aquelas fotos do estúdio, ou fotos em áreas verdes, ou fotos relacionadas à área de atuação. Como é que funciona esses formatos distintos, essas fotografias? Basicamente, existe a fotografia em estúdio e externa. E aí vai variar o tema que vai ser trabalhado nesse tipo de foto. No estúdio, a gente consegue ter um controle maior dessa fotografia, consegue ter um controle maior da iluminação. Se for uma turma grande, por exemplo, demorar 2 semanas para fazer essas fotos, a gente consegue do início até o fim manter um padrão de iluminação, todo mundo vai sair igual. Se essa foto for trabalhada depois, pegar essas fotos de forma individual e trabalhar, por exemplo, num banner que for colocado na colação. Já na foto externa, a gente consegue ter a vantagem de ficar mais atrativo visualmente, geralmente, né, porque está ali no ambiente de verdade, mas se for num ambiente
com a área verde, com o céu, a gente fica limitado em relação à iluminação. De horário para fotografar no dia, pode ser que no outro dia que esteja marcado alguma outra turma faça chova, então tem esse tipo de limitação, mas geralmente é uma foto mais prazerosa de se ver do que a gente fazer uma foto com fundo branco e depois recortar e aplicar em algum outro fundo. Por melhor que seja essa montagem, sempre fica com aquela impressão de que não é o lugar de verdade, entendeu? Mas existem outras formas também, por exemplo, tem turma que não gosta de trabalhar o tema de formação. Se é direito, eles não querem fazer em algum júri ou algum escritório de advocacia. Geralmente vão para alguma praia, pode ser algum lugar aberto, com verde e tal. Aí geralmente não trabalha tanto o tema, então a roupa é uma roupa mais leve, que é uma roupa branca, ou então de uma cor que a turma decidir. Então fica muito a critério da turma, como o Mauro já falou, a gente nessa reunião de briefing que a gente faz, a gente conversa muito com eles para sentir o que a turma está querendo e aí daí a gente vai direcionando, mostrando, ó, tem esse caminho, se a turma for muito grande, está num período de chuva, então a gente pode, eu acho que é melhor a gente garantir no estúdio, entendeu? A gente pensa depois em algum outro cenário, alguma produção aqui, dá para trazer acessórios e montar aqui dentro do estúdio também um cenário que a turma desejar. Bacana, tudo pensando na turma, né? Exatamente. Na individualidade e na especificidade de cada um. Exatamente. E agora a minha pergunta é para os dois, porque é justamente para falar sobre essa relação do trabalho de vocês. Eu acho que não dá para pensar fotografia isenta do convite, nem o convite isento da fotografia. Eu acho que são duas áreas que se relacionam totalmente. Acho que o Arthur não pode sair com a turma para fotografar de um jeito, enquanto a Mosaico está pensando no convite de outra forma. E você falou também que você participa dessa reunião do briefing, né? De briefing, que vocês conversam, que vocês pensam todas essas características. Então, como é que funciona essa relação do trabalho entre vocês dois? Eu digo, às vezes lá para os atendimentos, que eu consigo pontuar 50-50. 50% é o convite, 50% é a fotografia. Sim. Se eu tenho uma foto boa, eu tenho um projeto belíssimo para desenvolver, porque eu tenho que explorar naquela fotografia. Agora eu posso desenvolver o convite lindo, bem conceitual, mas a fotografia não falar com esse conceito. Sim. E aí o trabalho, e aquela questão também, o formando gosta do convite, não gostei da minha foto. Ou se ele não gostou da foto dele, não tem convite, não tem conceito que salve. Então eu falo sempre para os formandos, a gente precisa de uma foto boa, mas não é aquela, essa é menos ruim. Não, ele tem que sair daqui. Eu converso muito com as equipes de fotografia, de deixar o formando mais tranquilo em fazer escolha de fotografia, ter opção para escolher, para ele sair de lá com a mente o seguinte, minha foto está perfeita, é isso que eu quero. Saber que a foto vai estar o texto ao lado, o que ele vai estar falando de agradecimento, dessa luta, né, que ele passou para chegar até a formação. Então isso tem que ser bem harmonioso, né? Eu costumo pensar que a fotografia ela é uma matéria-prima do convite, sim, entendeu? Sim. Então o trabalho ele não termina aqui só quando eu termino minha foto e ela está pronta. Ela não está pronta depois que eu termino aqui no convite. Eu tenho que entender que ela ainda vai passar pela mão de uma equipe que vai trabalhar essa foto, que vai ser aplicada em um layout. Então ela tem que ser específica para isso. Então a gente tem que conversar. Não adianta a turma me chamar e resolver tudo aqui e depois entregar do jeito que pensou, sem a Mosaico estar presente, por exemplo, entendeu? É preciso ter uma unidade, ter uma conversa, porque aí a partir desse momento a gente já consegue definir se essa foto vai ter fundo branco, se não, e os meninos já vão pensando em como vai desenvolver o layout desse convite, entendeu? A gente tem assim, um trabalho em comum que fala muito bem sobre essa ligação entre o trabalho de fotografia e convite, foi a turma de Medicina 2017, turma 8, o qual o tema escolhido foi para a gente falar sobre um acidente e etapas do atendimento da medicina. Legal. Então, primeiro teve o SAM, porque foi o primeiro atendimento pós o acidente, né? Um acidente de moto, e aí o SAMU vem para socorrer. Então a gente fez essa foto lá no próprio SAMU. E essa foto demorou mais de... Você lembra quanto tempo? Foi a manhã toda, a gente esperou. Quando a gente montou a cena, teve uma emergência, a ambulância precisou sair. Nossa. E a gente continuou esperando lá todo mundo paradinho para quando voltasse a gente conseguir fazer a foto.
E aí foi interessante porque, primeiro, para a gente ir para essa área de atuação, a gente precisa entender que a gente está indo para trabalhar no ambiente hospitalar e tudo, e que o principal é a vida e tal. Então a gente tem toda uma preocupação. E aí teve essa ligação, porque primeiro foi o acidente, o SAMU, segundo foi a emergência, a gente fez a foto no hospital de base, emergência, depois a questão da imagem, né? Que foi, quando houve fratura, teve que fazer a imagem, e depois a análise da imagem pela equipe no caso, ortopedistas. Então fizemos essas 4 etapas. Então o convite contou a história, um tema, foram 4 grupos, né? E esses grupos tiveram relação. Que legal. Por último foi a comissão, que aí já foi um transplante de órgão, quer dizer, o paciente precisou de um transplante de órgão. Então, e o interessante também desse projeto, Arthur, que a gente fez uma realidade aumentada. No ato da fotografia, a gente posicionava os formandos na pose da atividade que ele estava exercendo, tirava a foto e em seguida a gente começava o vídeo, como se ele estivesse reanimando e tal. Então o convidado pegava, baixava o aplicativo e apontava para o celular para o convite. E aí da foto gerava esse vídeo. Pô, que então legal. todo mundo A foto viu. começava a se animar, né, no celular. E aí a gente teve que fazer visita técnica, né, Arthur? Para entender qual é o ambiente que eles querem tirar. Tem pra ver se é profundidade, possível, dá para colocar iluminação, se dá tem pra campo de posicionar a profundidade, né, tudo, se o ambiente é apropriado para a ideia do convite todo. Então ele foi todo bem relacionado, né, e totalmente dependente da fotografia e do estilo do convite. Foi um convite que deu bastante trabalho em termos de produção, a gente teve que visitar esses locais para saber se ia dar certo ou não. Depois foram 2 etapas, inclusive a gente fez uma parte aqui no estúdio, fez uma etapa externa também, não foi completamente na externa, mas a gente vê que uma coisa que quando é muito bem trabalhada, muito bem desenvolvida, o resultado foi muito satisfatório para a gente. O esforço em conjunto, literalmente, né? Isso, exatamente. Para a gente finalizar, acho que tem outra questão que precisa ser abordada, que é para onde essas fotos vão, né? Qual o destino dessas fotos, qual o destino de todo esse trabalho de vocês. As fotos elas precisam ser pensadas para um macro, né? Para uma situação que, por exemplo, é para o convite, mas também o cerimonial vai usar essas fotos depois, na hora de montar a decoração do espaço onde vai ser realizada a colação de grau, onde vai ser realizado o baile. O Mauro mesmo falou que algumas fotografias vão para aquelas ilhas, né, e tudo mais do baile de formatura. Então a turma precisa ter isso em mente antes de contratar esses serviços, né? Claro, o tema tem que estar linkado também com isso, né? Ela pensar no tema, a questão da escolha das cores, porque, por exemplo, a gente tem uma abertura muito boa, né, com a Limão Doce, de trocar ideias. Mauro, como é que foi esse convite? O que é que você sugere para a colação de grau? Porque a gente, é aquela coisa, né? É um filho, a gente começa a criação do zero ali, troca muita informação com os formandos, vai desenvolvendo, e aí a gente começa a pensar, começa a pensar nas cores, e essas cores vai refletir na colação de grau. Como o símbolo que a gente vai desenvolver, a logomarca de vocês, vai estar no púlpito, vai estar na mesa. Então tudo isso vocês têm que pensar, como você falou, o macro, né? Nas cores, cortina, toda essa decoração é baseada na colação de grau, é baseada no convite. O baile não, às vezes a turma pode ter um tema bem adverso. Sim, verdade. Dela, mas a colação é baseada no convite. Então a gente precisa padronizar, né? Se as fotos mensagens for escolhido tirar todo mundo de terno, tem que estar todo mundo de terno. Tem que haver uma padronização, porque na hora da identificação da ilha, nas coisas que o cerimonial vai usar, você vai ver todo mundo no mesmo padrão, postura, elegância, é importante. Né? E aí começa no seu trabalho, né? Todo esse pensamento, né? Começa aqui no estúdio e é importante falar também, por exemplo, às vezes a gente tem reunião, geralmente a gente tem reunião só com a comissão, e aí alguns outros membros da turma de repente chega aqui achando que tem uma sessão de fotos específica para ele, aí quer fazer com uma roupa diferente. Mas eu quero fazer com meu filho, minha mãe daqui a pouco vem fazer uma foto aqui também. Aí a gente tem que falar com eles que essa sessão especificamente é uma sessão voltada para a foto do convite, que também vai ser usada depois. Então a gente precisa primeiro garantir essas fotos que vão ser usadas no convite, por exemplo, 2 individuais e 2 em grupo. A gente tem que estar com essas fotos todas escolhidas,
bem feitas e tal, todo mundo satisfeito, que aí depois sobrou um tempo no fim da sessão, não tem problema nenhum a gente fazer umas fotos mais descontraídas para o pessoal atualizar a rede social e tal, mas o objetivo principal é a foto do convite. Pois é, pessoal, continuem nos acompanhando aqui nas nossas redes sociais, se você está vendo esse vídeo aqui no IGTV, ou no YouTube, se você está vendo nessa plataforma, porque toda semana vai ter vídeo novo por aqui. A gente já teve vários bate-papos legais, assim como esse de hoje, e a gente vai trazer novos conteúdos para você semanalmente, tá bom? Continua com a gente. Tchau, tchau!